Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 ideias de trabalhos que são acessíveis e que têm uma certa facilidade para a gente que tem uma deficiência visual. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Se você caiu aqui de paraquedas, tem uma playlist aqui no box de descrição, logo aqui abaixo, onde eu falo só sobre esse assunto para que você possa assistir, maratonar e se aprofundar um pouquinho mais sobre essa deficiência. Além disso, no próprio box de descrição tem meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa nesse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Bom, eu sei que o mercado de trabalho para a gente que tem uma deficiência visual é bem complexo, porque infelizmente tem algumas áreas que são muito inacessíveis para a gente. Muitas áreas que realmente têm uma barreira de entrada muito maior para a gente que tem uma deficiência visual. Porém, entretanto, todavia, tem algumas profissões que têm uma barreira de entrada mais fácil para a gente, ou seja, tem uma acessibilidade maior e permite a gente a ter uma certa autonomia nesses trabalhos. Então, eu vou listar aqui para vocês 10 ideias, tá? E aí, se você tá nessa fase de procurar, poxa, o que é que eu vou fazer da minha vida? Com o que é que eu vou trabalhar se eu tenho uma deficiência visual? Dá uma olhada nesse vídeo e quem sabe algumas dessas ideias não se encaixam no seu perfil. Porque pode ser que a primeira ideia que eu traga aqui não seja adequada ao seu perfil porque você não se vê fazendo aquilo. E tá tudo bem. Por isso que eu trouxe aqui 10 para que você tenha pelo menos uma opção que você queira dar uma pesquisada, se aprofundar um pouquinho mais, entender o que você precisa fazer para colocar a mão na massa e começar a trabalhar com essa profissão que eu vou falar para você. Primeira ideia, teleatendimento ou atendimento ao cliente. Por que que isso é uma boa ideia para a gente? Porque esse normalmente é um trabalho que é feito de forma remota. Ou seja, você vai trabalhar da sua casa com teleatendimento, ou seja, atendendo aos clientes de uma determinada empresa. Seja para marcar consulta, para marcar agendamento, para marcar uma visita técnica, enfim, existem vários teleatendimentos que você pode trabalhar do conforto da sua casa. E normalmente esses teleatendimentos podem ser feitos via WhatsApp, e o WhatsApp a gente sabe que a gente tem como ir lá e configurar ele, deixar uma foto maior, tem leitor de tela, então você que tem uma deficiência visual consegue fazer esse trabalho. Outra coisa também, às vezes o teleatendimento é via computador, né? E aí, o que que acontece? No computador, hoje em dia, tem vários softwares que lê a tela pra gente. Então, se você tem uma deficiência visual cego, por exemplo, você pode colocar um leitor de tela e tá conseguindo fazer esse trabalho. Porém, se você tem baixa visão, você só precisa configurar o seu computador para que a letra do seu computador ela fique maior, para que o fundo fique preto e branco, que você acha mais confortável. Ou seja, é uma profissão legal para a gente que tem baixa visão, porque muitas vezes ou a gente vai usar o nosso ouvido, se for teleatendimento, atendendo mesmo, ou usar de um celular, um notebook, por exemplo, para conseguir realizar essa tarefa. Dá uma pesquisada um pouco mais a fundo sobre essa função. Aqui eu só vou trazer mais pincelado para que você abra sua mente e pense, poxa, tem essa coisa que eu não sabia. E aí você vai lá, se aprofunda e vê se dá certo para você ou não. Segunda ideia, massoterapia. Essa normalmente é uma profissão muito comum entre a gente que tem uma deficiência visual, porque na massoterapia a gente vai usar muito o nosso tato, né? As nossas mãos para fazer massagem em outra pessoa. Tem algum momento ou outro que você vai precisar usar a sua visão? Tem, por exemplo, para preencher a ficha do seu cliente, enfim. Mas é em poucos momentos, não é necessariamente o tempo inteiro usando a sua visão. Então, na massoterapia, você vai fazer um curso técnico, né? Então, isso já é bom, porque não precisa necessariamente de uma faculdade. Então, se você está aí, terminou o ensino médio e quer uma coisa mais rápida, mais prática, e você gosta disso, é uma boa ideia. E junto da massoterapia, por exemplo, tem a aromaterapia também, que você pode estar trabalhando com óleos essenciais. Então, você pode estar unindo a massoterapia e a aromaterapia ou trabalhando os dois separadamente. Isso vai depender de cada caso, de cada pessoa, e vai depender se você realmente gosta dessa questão, se você não tem problema nenhum em fazer massagem em outra pessoa. Eu acho uma profissão maravilhosa, vale super a pena da gente estar pesquisando, estar entendendo como que funciona e ver se você se encaixa mais uma vez nesse tipo de trabalho, né? Ver se esse trabalho realmente é para você.
Produção de conteúdo acessível. Esse eu confesso para vocês que eu não conhecia muito, eu descobri quando eu estava pesquisando um pouco mais a fundo sobre essas questões. E basicamente esse trabalho é fazer com que o conteúdo ele se torne acessível para pessoas com deficiência. Então você pode trabalhar com audiodescrição de imagens, se você tem baixa visão, por exemplo, e você já consegue ali ter acesso a uma imagem, consegue enxergar não todos os detalhes, mas você consegue enxergar razoavelmente para você conseguir fazer uma descrição daquela imagem. Você pode trabalhar fazendo um audiolivro, né? Narrando um audiolivro. Hoje em dia a gente tem software que lê pra gente o livro, então você pode estar estudando sobre, depois você está narrando na sua voz. Então, assim, fazendo com que aquele conteúdo de um determinado produtor de conteúdo, por exemplo, ele se torne acessível para pessoas com deficiência. Acho uma boa, muito legal para a gente que tem principalmente baixa visão, que tem um resíduo visual e tem mais facilidade, digamos assim, nessa profissão aí no seu dia a dia. Professor ou instrutor. Se você tem uma deficiência visual, provavelmente você estudou braille na sua vida, você fez aula de orientação e mobilidade, você fez alguma aula para você aprender a viver, né, tendo uma deficiência visual, aula para você ter mais acessibilidade no seu dia a dia. Então, você pode simplesmente se tornar um professor instrutor dessas coisas. Se você sabe braille, por exemplo, você pode dar aula de braille, seja aula particular ou aula através de uma instituição. Você pode dar aula de orientação e mobilidade, que é ensinar as pessoas a usarem a bengala no seu dia a dia. Você pode dar aula de acessibilidade, né, de dicas de acessibilidade para que aquela pessoa que está começando agora a descobrir a deficiência visual, que está um pouco perdida, né? Ver que não é tão ruim assim, que existem coisas que são acessíveis, existe forma de deixar a vida mais acessível para que a gente possa viver de uma forma, né, normal, entre aspas. Então, assim, acho uma boa ideia, principalmente se você já tem um conhecimento prévio, por exemplo, de braille, orientação e mobilidade, você pode, de repente, dar algumas aulas particulares para as outras pessoas. Eu acho muito interessante e válido para a gente que tem uma deficiência visual. Vendas online como afiliado digital. Essa é uma profissão muito legal e que eu inclusive fui afiliada, né? Como eu falei para vocês mais no início do vídeo, eu deixei meu link da Amazon. Eu sou afiliada da Amazon, então qualquer coisa que vocês compram no meu link, eu ganho uma comissão. Hoje em dia existem muitas plataformas que você pode se afiliar para vender produtos, como por exemplo a Hotmart, onde você pode estar vendendo curso, e-books, livros, qualquer coisa de um produto. Por exemplo, você foi lá na Hotmart, fez um curso, achou muito legal, aprendeu muito. Você pode simplesmente solicitar a afiliação naquele produto e vender nas suas redes sociais ou para as pessoas que você conhece, né, no seu dia a dia. Então é um trabalho que dá pra gente fazer mesmo tendo uma deficiência visual e, na minha opinião, é um dos mais legais. Eu particularmente gosto muito. Além da Hotmart, tem também, por exemplo, a Shopee. Ela permite afiliação para você vender produto, divulgar produto. Tem o Mercado Livre, a Amazon, como eu já citei para vocês, que é a minha principal aqui, né, o que eu sou afiliado. Provavelmente vou me afiliar no Mercado Livre, só ainda não concluí todas as coisas que precisam lá. Mas enfim, gente, vale a pena você pesquisar um pouco sobre esse mundo. É um trabalho que você vai fazer no conforto da sua casa, apenas usando o seu celular, um computador no máximo, e que você consegue realmente divulgar produtos que você goste e ganhar uma pequena comissão por aquilo. Revisor Braille. Se você é uma pessoa que já sabe o Braille, né, já tem um conhecimento mais aprofundado sobre essa profissão ou sobre essa questão aí, né, do Braille, além de você dar aula para outras pessoas aprenderem o Braille, você pode ser um revisor Braille. O que é isso? Fazer com que livros, por exemplo, se tornem acessíveis para pessoas cegas. Você pode transformar um livro em um livro em braille, ou um material em braille, enfim. É muito legal e vale super a pena porque você vai estar transformando um conteúdo legal mais acessível para que mais pessoas tenham acesso àquele conteúdo. Então, se você sabe braille, procura essas coisas aí que podem fazer com que você coloque uma grana aí a mais no seu bolso. Música, canto, locução, isso aqui vai mais para quem já tem o talento, né? Por exemplo, músico, se você tem talento para cantar, é uma ótima ideia, porque você vai usar o quê? A sua voz para você fazer o seu trabalho, certo? Outra coisa, locução, né? Locutor de rádio, se você tem uma voz legal, se você gosta dessa questão de comunicação, é uma ótima ideia.
E, inclusive, você pode até ser locutor de rádio online mesmo, da sua própria casa. Eu não sei exatamente como que funciona isso, mas tem essa função. Então, por exemplo, se você sabe tocar um instrumento também, de repente é uma boa ideia se afiliar a algum cantor ou a uma banda e começar a trabalhar com essa coisa que você já sabe. Ou, de repente, se vale a pena você começar a aprender um instrumento novo, você começar a entender como funciona a locução para que você trabalhe em uma rádio no futuro. Então, assim, só estou jogando aqui as ideias para que você analise e veja o que faz sentido para você, o que você mais gosta, o que você se sente mais à vontade para ir lá e fazer acontecer. Terapeuta, psicólogo, coach, eu coloco todos esses três em uma mesma categoria. É uma ótima ideia. O psicólogo, você vai precisar fazer uma faculdade, então é uma formação que demanda um pouquinho mais de tempo, né, da sua parte. Então, se você está começando, você tem ali por seus 18, 19 anos, vale a pena. Porém, se você já está com a idade maior e você não quer investir em uma faculdade, porque assim, não tem problema nenhum se você tem 50 anos e quer fazer uma faculdade, não tem problema nenhum. Mas às vezes a pessoa simplesmente não quer fazer faculdade, quer fazer um curso técnico, então talvez o coach vale a pena para você dar uma pesquisada, entender como que funciona. Você pode ser mentor, né, mentorar outras pessoas. Então, se você tem um conhecimento aí que pode agregar valor na vida de outra pessoa, por que não ensinar outras pessoas através desse conhecimento por meio de uma mentoria, por meio de uma videoaula, por palestra também, acho muito legal. Eu não citei na minha lista, mas falando aqui com vocês eu lembrei também. Palestrante é uma outra ideia que vale super a pena, porque você vai lá e vai falar simplesmente. Você não vai precisar usar a sua visão. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então fica aí a dica para vocês, deem uma pesquisada, ver se isso faz sentido para você. Eu particularmente já dei mentoria em um tempo da minha vida sobre livros, né? Quando eu focava muito nos livros aqui no canal, acho que 2020, 2021, eu oferecia mentoria para algumas pessoas. Nesse momento que eu estou focada mais na baixa visão, eu estou pensando em algumas coisas voltadas para isso, mas ainda não estruturei. Não tive o tempo de pegar e estruturar essa questão aí. E por último, que é a minha profissão do momento, né, o que eu tenho tentado atualmente, além de afiliação, né, de afiliado digital, divulgar produto, é a criação de conteúdo. Gente, a criação de conteúdo é uma coisa maravilhosa que dá para você fazer da sua casa, do conforto da sua casa, e que é super acessível, porque a gente vai usar computador e celular. Essas duas coisas você consegue adaptar, você consegue colocar uma fonte grande, você consegue colocar um leitor de tela. Então, no início, você vai precisar assistir vídeo, você vai precisar estudar, entender como isso aqui funciona. Porque, por exemplo, no início eu não sabia nem colocar o vídeo no YouTube, eu não sabia gravar um vídeo, eu não sabia editar. Então, aos poucos eu fui aprendendo. E o legal dessa profissão é isso, que você vai aprendendo ao longo do tempo, ao longo da jornada você já vai aprendendo. Então, vale super a pena. Para você que tem baixa visão, por exemplo, eu sei que tem dia que o nosso olho está maravilhoso, né? E nesses dias eu aproveito para gravar muito, editar muito, fazer muita coisa. Porque tem sempre algum dia que ele tá mais cansado, que ele não quer nada com nada, né? Aí eu fico mais na minha. Então, por isso que é tão legal buscar trabalho que você possa fazer na sua casa, para que você não tenha que ter aquele estresse de ir da sua casa até o trabalho, não tenha acessibilidade na rua e tudo mais, e ainda tem o estresse das pessoas falando no seu ouvido, dizendo que a sua deficiência não é nada demais. Enfim, você evita tudo isso. Você trabalha no conforto da sua casa e ainda tem acessibilidade, porque é o seu celular, é o seu computador que você já adaptou, que você já conhece, você já sabe como usar. Então, assim, gente, essas são as dicas que eu selecionei aqui para vocês. Espero que algumas delas tenham se encaixado na sua rotina, na forma como você enxerga a sua vida e no que você se vê lá no futuro, para que você possa pesquisar e colocar essa mão na massa e fazer algum dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Inclusive, deixem nos comentários qual vídeo você gostaria de ver por aqui que eu posso gravar pra vocês. Um beijo!